entender. Presta atenção. Traz mais uma garrafa de água aí para mim que eu vou... Deixa eu ver se melhorou agora. Melhorou agora a iluminação, gente? Melhorou? Tá bom a iluminação aí? Tá bom? Acende aí, Gabriel, a luz, para nós ver se melhorou. Acende aí, vai. Tá boa a iluminação? Ó, assim tá melhor. Ó, assim tá melhor ou apagado? Eu vou apagar aqui para vocês verem, ó. Ó, apaguei. Assim tá bom, apagado? Ou aquele jeito que tava, acesa? Beleza? Tá bom assim, gente? Beleza. Sim, sim. Flaviano, Bezerra, beleza. Bora pra aula, gente. Primeira coisa, gente. Refrigeração. Apagado é melhor, né? Tá ótimo, beleza. Refrigeração, você só tem que entender uma coisa. A primeira coisa, tudo na refrigeração você tem que dividir no meio, sempre. Divide tudo no meio. E eu vou te ensinar a como dividir no meio a refrigeração para você aprender de forma fácil. A primeira coisa que eu vou dividir aqui, que existe geladeira convencional e geladeira frost free. Joel, como que é a geladeira convencional? Geladeira convencional, pessoal, ela vai ter termostato, ela vai ter um motor normal aqui, ó, motor de geladeira, ó. Ela vai ter uma placa fria aqui embaixo, ó. E o congelador dela aqui, ó. Tá vendo? Geladeira convencional, que eu chamo, é placa fria. Eu já vou te explicar. Geladeira frost free, gente, a mesma coisa, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tem o motor, ó, o motor dela aqui. A geladeira frost free, ela vai ter uma placa. Ela vai ter o congelador dela aqui, ó. Congelador. Só que ela vai ter mais peças do que a geladeira convencional. Já vou te explicar. Ó, ventilador ela vai ter aqui. Sensor de degelo aqui no congelador. Já vou te explicar. Ela vai ter também, John, o que mais? Termofusível. Tá? Termofusível. E ela vai ter também aqui, gente, ó. Ela vai ter aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar de cor. Ela vai ter aqui, ó, uma resistência no congelador, tá? Aqui embaixo, pessoal, algumas vezes vai ter sensor de temperatura ou damper, tá? Mas vamos deixar aqui o sensor de temperatura. Só para você entender. Presta atenção. Ó, vou trocar agora de cor aqui e a gente vai dar aula. Qual é a diferença para a gente começar a consertar qualquer tipo de geladeira, pessoal? A diferença, você tem que entender uma coisa. A diferença, você tem que entender uma coisa. A diferença da geladeira frost free para a geladeira convencional é o termostato, tá? Por que é o termostato, John? Primeira coisa, você tem que entender. A geladeira convencional, pessoal, ela trabalha com termostato, placa fria embaixo e congelador em cima. O que é a geladeira placa fria? Ela faz gelo, gente. Ela faz gelo no congelador e ela produz gelo aqui na placa fria também. Então, a geladeira convencional é a geladeira que faz gelo. É a geladeira mais simples. É a mais fácil de consertar. Ela só trabalha só com termostato ligado no refrigerador, tá? O termostato aqui, ó. Só trabalha com termostato. A geladeira frost free, pessoal, ela trabalha com sensor de temperatura, ventilador, resistência, termofusível e o sensor de degelo e a placa. Nossa, John, mas aí você vai me complicar. Não, é muito fácil. Por quê, pessoal? Quando eu falo de geladeira convencional placa fria, é aquelas geladeirinhas de uma porta que faz gelo, sabe? Aquelas geladeirinhas que você tem que descongelar de 6 em 6 meses. Esse tipo de refrigerador aqui é um refrigerador mais simples. Esse daqui é o refrigerador frost free.
Por que frost free, John? Frost free significa livre de gelo, pessoal, tá? Livre de gelo. Calma, que eu vou te dar uma aula aqui que você vai ficar louco com essa aula aqui, tá? E como que eu falo que... E como que eu entendo que essa geladeira é frost free e essa é convencional? Já anota aí para você nunca mais esquecer. A geladeira convencional placa fria faz gelo. Frost free não faz gelo. Ela faz o degelo automaticamente. Não precisa você desligar na tomada, não precisa você fazer nada disso. Você entendeu? E aqui a gente já descobre dois tipos de geladeira, tá? E agora a gente vai apagar para a gente entender uma coisa. Presta atenção. Ó. Agora eu vou tirar toda a parte elétrica da geladeira. Ó. Eu só vou deixar agora o que, John? Eu só vou deixar a parte mecânica. E aqui a gente vai dividir duas coisas para você entender. A parte mecânica, esse método é meu, tá? E a parte elétrica. Isso daqui que você vai aprender agora já vai desbloquear a tua mente. Por quê? A parte mecânica da geladeira, pessoal, é o seguinte. A parte mecânica da geladeira é o quê? É a parte de gás. Aqui a gente vai ter o nosso motor, vai ter o condensador da geladeira, ó, aquela grade preta que fica atrás. A gente também vai ter o filtro, esse daqui é o filtro, tá feio. E esse daqui a gente vai ter o capilar, beleza? E aqui, voltando, a gente vai ter o quê, John? A gente vai ter... Deixa eu só trocar de cor aqui, ó. A gente vai ter o cano de sucção. Ó, o cano de sucção. E aqui a válvula Schraden, tá? Só se você entender isso, cara, você já vai parar de perder tempo na vida. Ó, aqui, mesma coisa. Frost free, ela vai ter o quê? Ela vai ter o condensador, ela vai ter o filtro também, ela vai ter o capilar que sobe no congelador e ela também vai ter o quê, John? O cano de sucção. Ó, o cano de sucção, tá vendo? E aqui a gente vai ter a válvula Schraden, ó, a válvula Schraden. Entenda, presta atenção numa coisa que você nunca mais vai esquecer. Aqui eu dividi a geladeira em duas partes, parte mecânica e parte elétrica. A parte mecânica que eu sempre vou falar é a parte de gás. E qual é as peças da parte de gás que eu chamo da geladeira? É onde o gás circula na geladeira. Por isso que eu falo parte mecânica. Você já vai entender. A parte mecânica é o motor, o condensador, o filtro, o capilar e o cano de sucção. Já guarda isso. A parte mecânica da geladeira convencional. Da geladeira frost free é o motor, o condensador, o filtro, o capilar e a linha de sucção. Gente, guarde isso. A parte mecânica, ela sempre vai ser igual, independente de qual geladeira for. Você entendeu? Independente de qual geladeira for. Isso que vocês têm que entender. Muita gente chega na geladeira e a geladeira parou de funcionar o ventilador e ela está achando que é parte de gás. Pelo amor de Deus, aqui você já divide a geladeira. Aqui, gente, não liga não, tem um cachorro aqui louco. Aqui eu já dividi a geladeira. Ó, aqui eu já dividi a geladeira. Parte mecânica, ela vai ser o motor, o condensador, o filtro capilar e o cano de sucção. E a parte mecânica da geladeira frost free, mesma coisa. Motor, condensador, filtro, capilar, evaporador e o cano de sucção. Você entende que a parte de gás das duas eu vou utilizar o mesmo método? Eu vou utilizar o mesmo método? Dá um jeito aí, Gabriel. Você entendeu? Para mim achar o defeito da geladeira convencional, se é problema de gás, é o mesmo método que eu vou utilizar para achar da geladeira frost free. Aqui eu vou utilizar o quê? O meu método de parte mecânica. O John, e a parte elétrica? A parte elétrica da minha geladeira convencional é o termostato. A parte elétrica da minha geladeira frost free é minha placa, meu ventilador
meu sensor de degelo, minha resistência e o meu termofusível. Aqui eu acabei de separar duas coisas na geladeira para mim sempre analisar separado. E qual é o primeiro que eu sempre tenho que analisar, gente? É a parte mecânica. Você entendeu? É a parte mecânica. Por quê, John? Porque a parte mecânica, gente, vocês têm que entender uma coisa, ó. Deixa eu só arriscar aqui, ó. Põe o cano de sucção aqui. Ó. Vou pôr o cano de sucção aqui e a válvula Schiride. Primeira coisa. Primeira coisa que eu utilizo em todo o orçamento para me descobrir qualquer defeito de geladeira. Eu sempre utilizo esses dois métodos, parte mecânica e parte elétrica. Quando eu chego na geladeira e a geladeira está com as portas fechadas, vamos supor, é uma geladeira frost free. É uma geladeira frost free aqui. Espera aí um pouquinho. Eu já vou te dar um raciocínio aqui que você vai entender muito fácil. Vamos pôr o condensador aqui, ó. Vamos pôr o filtro. Ó, vamos pôr o filtro. Vamos pôr o capilar aqui e vamos pôr o cano de sucção aqui. Ó. Agora eu vou te ensinar uma coisa para você muito boa. Quando eu vou fazer qualquer orçamento em qualquer tipo de geladeira, eu sempre começo com parte elétrica. Aqui eu estou dividindo. Qual que é a parte elétrica que eu sempre utilizo? Eu vou te ensinar a fazer orçamento nas duas. Eu chego numa geladeira frost free e a geladeira, vamos supor, parou de gelar em cima e embaixo. A primeira coisa que eu olho nela, se ela tiver com as portas fechadas, opa, a placa da porta da geladeira, ela tá ligada? Tá. Então, eu já acabei de fazer uma análise aqui. Parte mecânica, a placa tá ligada. Parte elétrica, a placa tá ligada. Outra coisa, abro a porta de baixo ou a porta de cima e vejo se a lâmpada tá acesa. Opa, já foi mais uma análise que eu fiz. Outra coisa, eu vi que tá tudo funcionando, o que eu posso fazer? Eu venho aqui no quê? Na minha parte do motor, John. O que eu vou fazer aqui na parte do motor? Eu vou relar a mão no motor, mesmo que ele estiver em funcionamento, pessoal. Só que tome cuidado, se tiver uma luva, é melhor, tá? Rela a mão no motor. Se ele estiver tremendo e quente, ele está o quê? Funcionando. O motor, ele é da minha parte mecânica, mesmo que ele é elétrica. Por quê? Ele que vai bombear o meu gás, então eu utilizo ele como a minha parte mecânica, tá bom? Então, eu verifiquei, o motor está quente e está tremendo, eu sei que essa análise que eu fiz já é da parte mecânica. Beleza. John, meu motor tá bom. Relei a mão no meu condensador, na minha grade que fica atrás da geladeira. Ela tá quente? Opa, eu sei que tem o gás circulando no sistema. Então, aqui é a minha parte mecânica. Abri o congelador, porque eu tiro a tampa do congelador da geladeira frost free. E eu olho o evaporador da geladeira frost free. Pega, deixa eu ver aqui, ó. Aquele saco preto lá. Não. Vê se tem um evaporador lá dentro daquele saco preto lá. Aí, o que eu faço? Eu olho, abro o evaporador da minha geladeira frost free e vejo se ele está completando o meu evaporador. Por quê? Eu quero saber se a circulação de gás está funcionando. Então, é a parte mecânica. Ó, entenda isso. A parte mecânica minha é a parte de gás. Guarda isso para você entender. Você entendeu? Então, eu cheguei numa geladeira, eu vou lá, o congelador da minha geladeira está completando todas as voltas? Opa, ótimo! Então, eu acabei de fazer outra análise aqui. Eu vi que o congelador está completando. Eu vou fazendo a análise e vou dividindo aqui. Por quê? Eu quero saber se é a minha parte mecânica, se é problema de gás, ou se é a minha parte elétrica, se é um componente elétrico que estragou. Mas por que eu coloquei duas geladeiras igual? Porque as duas geladeiras igual, elas sempre vão ter as mesmas peças da parte mecânica, da parte de gás. Então, o mesmo método que eu vou usar para identificar uma geladeira simples, se ela está sem gás, é o mesmo método que eu vou utilizar para uma geladeira convencional se ela está sem gás. Entendeu? Quem está entendendo aí a aula, pessoal? Essa aula está sensacional, velho. Pelo amor de Deus. Cheguei numa geladeira convencional, simples. Eu quero dividir aqui, John,
parte mecânica e parte elétrica. Vamos pôr aqui. Cheguei aqui na minha geladeira convencional. A cliente falou o quê? Falou que a geladeira parou de gelar por inteira. Vou fazer o mesmo processo. Essa geladeira convencional, ela não vai ter placa. Ela só trabalha com termostato. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, a luz está acendendo? Não tem luz? Não tem problema. Mas aqui tem luz. Se não tiver luz, a gente vai para outra coisa. Vou vir aqui no motor. O motor está tremendo e está quente? É porque o motor está funcionando. Ótimo. Parte mecânica está funcionando o motor. Relei a mão na grade que fica atrás da geladeira, onde a gente colocava sapato, tênis, roupa, tudo para secar. Está quente? É porque o gás está circulando. Opa, outra parte mecânica aqui tá bom. Deixa eu ver aqui. O congelador da minha geladeira convencional tá completando de gelo? Tá. Opa, mais uma análise aqui que eu vi. Beleza. A placa que tem que fazer gelo embaixo tá completando de gelo? Opa, tá completando. Então aqui eu acabei de eliminar. Não é problema de gás. Você entendeu, gente? Você entendeu o método? Quando você utiliza coisas simples, porque eu falo para você que Deus é simples, ele deixou tudo nessa terra simples, só que a gente que complica as coisas. Aqui você acabou de fazer uma análise para ver se a geladeira está com problema de gás ou não. Você verificou o motor, verificou o condensador, está quente, verificou se o congelador está completando e a placa fria está completando. Acabou, menino. Acabou. Se aqui está completando o congelador e aqui também está completando, cara, ela não está com problema de gás. Então, o que eu vou fazer, John, daqui para frente? Eu vou partir para o defeito elétrico. Porque se o gás está certinho, para que eu vou trocar o gás? Gente, pelo amor de Deus, se eu fosse pedir uma coisa, aprenda isso que eu estou falando. Isso vai fazer total diferença para você como um profissional, irmão. É simples. É simples. Utiliza o método parte mecânica em todas as geladeiras. É o mesmo método. Aqui eu vou olhar o motor, condensador, congelador e placa fria. Aqui eu vou olhar o motor, condensador e vou ver se a geladeira está completando o congelador da minha geladeira frost free. Por que, John, eu vou olhar só o congelador aqui? Eu não vou olhar a parte de baixo. Porque a parte de baixo da geladeira frost free não existe temperatura. Tudo vem do congelador. Aqui não. A placa fria, se ela for duplex, se ela fizer gelo, ela vai ter que fazer gelo aqui e aqui. A frost free não. Ela vai fazer só gelo aqui e quem vai jogar o ar para baixo é o ventilador. Você entendeu? O método que eu acabei de te ensinar, simples, rápido e objetivo. Sem enrolação, tá? Aqui, gente, presta atenção. Deixa eu ver se eu consigo apagar esse trem aqui, que eu nunca mexi. Deixa eu tentar... Eita. Precisa apagar esse negócio aqui, filho? Deixa eu pegar aqui uma borracha aqui, gente. Aqui, ó. Minha borracha tá pequena. Deixa eu ver aqui. A minha borracha é gigante aqui. A caneta aqui, ó. Bicho. Tá dando tilt aqui. Aqui, gente, ó. Arrumei uma borracha agora. A borracha agora ó a borracha. Meu Deus do céu. Cheguei a gaguejar agora, não consegui nem falar. Gente, é o seguinte. Aqui, eu acabei de explicar um método para você. Só que você tem que entender, primeira coisa, John, peraí. Você me explicou sobre a parte mecânica bastante, sobre geladeira convencional e geladeira frost free. Agora, como que funciona essa questão do gás dentro da geladeira? Eu vou te explicar com palavras simples, tá? Talvez você vai ouvir de outro professor aí, muito mais chato, muito mais complicado. Você vai sair daqui doido. Mas eu vou te ensinar. Ó, presta atenção. Aqui, gente, presta atenção. Eu tô com a borracha ainda. Eu tenho que trocar de... Põe a minha caneta. Cadê minha caneta agora? Sumiu. Vamos ver. Essa daqui é a caneta, Gabriel? Sumiu a caneta aqui, parece?
Não, a caneta era essa. Aqui, ó, troquei a cor. Beleza. Aqui, beleza. Gente, presta atenção. Olha aqui. Aqui, você tem que entender uma coisa. Para você dominar na parte mecânica, você tem que entender... Eu vou ser bem objetivo, tá? Não vou me aprofundar muito, mas vou ser bem objetivo. Toda geladeira, ela vai ter esse motor aqui, gente, ó. Ó, esse motor aqui, ó. Eu vou ser bem objetivo. Bem objetivo, motor. Tá vendo? Esse daqui é um motor de geladeira. O motor de geladeira, normalmente, ele vai ter 2 canos de sucção. 2 canos de sucção. E ele vai ter um cano de descarga, tá? John, o que significa esse cano de sucção? É o cano que vai sugar o gás para dentro do motor de novo. E eu já vou te explicar. John, o que significa esse cano de descarga? O cano de descarga é o que comprime o gás para cima, com força. Ele que joga o gás para cima em alta pressão para a geladeira funcionar. Então, guarde na sua cabeça. Sempre o motor da geladeira, independente da potência, eu não estou falando de potência de motor, ele vai ter um cano de sucção. Ele vai ter 2 canos de sucção e um cano de descarga aqui, ó, tá? Sempre. Um cano de sucção, ele vai sugar o gás para dentro e o outro cano de descarga, ele vai comprimir o gás para o congelador. Ele vai empurrar o gás para o congelador. E normalmente, um lado dos canos de sucção é aonde vai ficar a válvula Schrader, que é a válvula onde você coloca gás, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Um lado do motor puxa e o outro lado comprime. Aí eu quero que você entenda aqui, ó, presta atenção. O gás da geladeira funciona assim. A gente vai trabalhar com esse sistema de refrigeração aqui para você entender. Ó, vamos supor, liguei essa geladeira na tomada. Ela tem um termostato aqui. Liguei, ó. Vamos fingir que isso daqui é uma tomada. Liguei na tomada. A primeira coisa, a energia vai chegar no meu termostato e o meu termostato vai mandar aqui um sinal para o meu compressor começar a funcionar, tá? Então, a partir de agora, o ciclo de refrigeração, o gás da minha geladeira está funcionando dentro dela. É isso que é a magia do negócio. E o que acontece? O gás da geladeira funcionando, o que vai acontecer? Normalmente, gente, o gás ele vai ficar parado dentro do motor aqui ou dentro das tubulações. Normalmente ele fica mais parado dentro do motor. Na hora que eu ligar minha geladeira na tomada, o meu cano de descarga, que é o meu cano que comprime o gás para cima... Tá sem internet? Como assim sem internet? Gente, tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo aí? Só confirma. Tá? Para ver se qualquer coisa você abre a porta, Gabriel, para vir um sinal lá certinho. Tá tudo ok, gente? Porque o cara falou que tá sem internet aí. Agora eu me preocupei. Ah, beleza. Gente, não me assusta não, senão eu vou perder o foco aqui. Então, o que acontece? Eu liguei a minha geladeira na tomada, o que vai acontecer? O gás que está parado aqui dentro do meu motor, ele vai ser comprimido aqui no meu congelador. Ele vai ser empurrado para dentro do meu congelador. E o que acontece? O gás, normalmente, gente, ou ele é de vapor, ou ele é em líquido, tá? Guarda isso. O gás sempre vai ser ou vapor ou líquido, tá? Vamos colocar aqui, ó. Gás, vapor e líquido. Só para você entender. Quando o meu gás ele está aqui dentro do sistema do meu motor, pessoal, ele está, muitas vezes, dentro do meu motor, o que acontece? Na hora que eu ligo a minha geladeira na tomada, o meu gás, que é gelado, ele sai em alta pressão aqui, ó, no meu congelador, no meu condensador, naquela grade preta que fica atrás da geladeira. E quando ele sai aqui do meu comprimido do meu motor, ele sai quente aqui, ó. Quente. Ele sai quente em quê, John? Em vapor. Ó, ele vai passar quente aqui por dentro dessa grade. E esse condensador, de uma forma simples, ele é feito para condensar, gente. Eu vou falar de uma forma para você entender. Para dar tempo
do meu gás da geladeira transformar de estado de vapor para estado líquido. Para você entender de uma forma mais fácil, tá? Eu só vou mostrar para você o ciclo de refrigeração aqui. Então, aqui, minha geladeira, ela ligou. Ela foi comprimido o gás, ele está em alta pressão. A partir do final do meu condensador, o meu gás começa a descer em baixa pressão. Passa pelo meu filtro, tira toda a impureza, umidade, tudo aquilo que não presta dentro do sistema de refrigeração, tá? E ele passa pelo meu capilar, gente, pro meu capilar. Eu costumo falar, gente, que o capilar, ele é um freio entre a minha linha de alta e minha linha de baixa. Linha alta e linha de baixa, ó. Presta atenção. Você já vai entender, tá? Eu já vou te ensinar o segredo. Pessoal, só para vocês terem uma noção, hoje, uma carga de gás que eu estou te ensinando a identificar se tem algum problema ou não, hoje ela está entre 300 a 600 reais de geladeira, dependendo da região. Você faz essa carga de gás em 2 horas. Imagina você põe aqui então no teu bolso, cara. Isso daqui é fato. Você entendeu? Aí o que acontece? Recapitulando, liguei minha geladeira na tomada, meu compressor acionou. A primeira coisa que vai funcionar, o motor, ele vai fazer o quê, John? Ele vai comprimir o gás para cima em vapor. Por que em vapor, John? Se o gás é líquido? Porque ele está em alta pressão. Ele está em alta pressão. Aqui o meu condensador vai dar tempo de condensar. O que é condensar, John? Transformar o meu gás, que é em vapor, para gás líquido. Por quê? Ele não pode chegar em gás quente aqui. Ele tem que chegar em gás líquido, porque ele tem que congelar o meu congelador. Então ele vem em estado de vapor, ele vem quente aqui, só que aqui no final do meu condensador, ele vai se transformando de estado de vapor para estado líquido. Por isso que eu falo, aqui o condensador, ele é muito importante. Você tem que entender uma coisa, eu costumo falar, existe 3 temperaturas no meu condensador. A parte de cima sempre vai ser mais quente. Por quê? É a parte que recebe a maior pressão da linha de descarga aqui, ó, do meu motor. Ela sempre vai ser mais quente. A parte do meio vai ser um pouquinho menos, vai ser morna. E a parte de baixo vai ser mais morninha. Por quê? Isso daqui, ele vai se transformando de estado de vapor para estado líquido. Então, vamos supor, ele vai transformando de um vapor que é quente para um líquido que é gelado. Então, ele vai perdendo a temperatura aqui no meio do meu condensador para baixo. Por quê? Porque na hora que ele passa aqui, ó, que ele está em alta pressão, ele passa pelo meu filtro, o que acontece? O meu capilar, ele dá aquela freada, sabe? Como se ele estivesse freando. Sabe aquele negócio que vem com muita pressão? Aí ele passa por dentro de uma coisa que acaba freando ele, que faz ele sair em baixa pressão. O capilar é isso. O capilar é isso, gente. A mesma coisa de você estar dentro de uma rodovia com 6 vias. 6 vias. E você ter que entrar para dentro de um túnel com uma via só. Você entendeu? Ele diminui a pressão, ele diminui o fluxo. Por quê, John? Porque ele não pode chegar em alta pressão aqui, porque senão, se ele chegar em alta pressão no meu congelador, ele vai chegar em vapor quente, ele não pode. Então, quando ele passa aqui, ele vai diminuindo, ele vai se transformando de estado de vapor para estado líquido. Na hora que ele entra no congelador, ele faz como se ele estivesse sendo liberado em jato, em vapor. Por quê? Porque ele vai sendo liberado aos poucos dentro do meu congelador. Aqui não vai ser aquele negócio que vai liberar todo o gás, não. É aos poucos. Por quê? Aqui ele vai passar por dentro do meu congelador, congelando o meu congelador inteiro, e vai voltar para o meu compressor de novo, em estado de vapor. Você entendeu? Por quê, John? Porque é o seguinte, o meu motor, ele é usado para fazer o quê, John? Para impulsionar o meu gás,
para o meu congelador e para succionar. Succionar o quê? Puxar ele de volta. Então, quando o meu motor ele tem essa função, o meu condensador da minha geladeira atrás, ele tem a função do quê? De dar tempo do líquido se transformar de estado de vapor, que é quente, para estado líquido, tá? Então, sempre em cima do meu condensador vai ser mais quente, no meio um pouco mais morna e embaixo um pouco mais morninha. O meu filtro, para quê, John? Para tirar toda a impureza, aquele filtro que fica atrás da geladeira, para tirar toda a impureza, umidade, sujeira. E o meu capilar, para quê? Para fazer a magia. Aqui ele sobe em alta pressão, mas na hora que ele entrar no meu congelador, ele vai estar em baixa pressão. Porque o meu congelador vai frear essa alta pressão. E aqui ele já vai sair em líquido. Por quê? Por quê? Se chama evaporador, gente. Por que se chama evaporador? Porque aqui é o seguinte, como ele vai entrar em estado líquido de congelamento, ele não pode voltar para o meu motor em estado líquido. Ele tem que voltar para o meu motor em estado de vapor, mas em baixa pressão. Então, gente, aqui tem dois estados de vapor. Quando ele está em alta pressão no meu condensador, e eu freio ele aqui no meu capilar, e quando ele está dentro do meu evaporador aqui em líquido, eu quero que ele volte em vapor para o meu motor. Você entendeu? Você entendeu? Então aqui a gente tem duas linhas, a linha de alta e a linha de baixa. Qual que é a linha de alta, John? A linha de alta, pessoal, é a linha do meu condensador. Tá? É a linha do meu condensador, aonde eu recebo a pressão do gás, aonde é quente. A linha de baixa é a linha do meu capilar, o meu congelador e o meu cano de sucção. Você entendeu? Aí é o seguinte, isso daqui você tem que entender. Por quê? Porque cada parte aqui tem que estar de um jeito, senão o gás não vai funcionar perfeitamente. Porque quando o gás ele é impulsionado em vapor aqui, e ele começa a perder o líquido, ele está o quê? Ele está em vapor. Você entendeu? Na hora que ele sobe aqui, ele está em vapor em alta pressão. Na hora que ele sobe aqui para o meu evaporador, ele entra dentro do meu congelador em estado líquido, e na hora que ele vai sair do meu congelador, ele começa a se transformar em vapor de novo, em baixa pressão. Entendeu? Em baixa pressão. Por quê? Porque na hora que ele voltar aqui no meu cano de sucção, ele vai sugar de novo e o meu cano de descarga vai comprimir o gás tudo de novo, vai fazer o processo, vai congelar e vai voltar para o cano de sucção aqui. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Deu para entender aí? Que eu vou tomar uma água enquanto vocês vão responder aí. Entenderam? Quem está entendendo aí que eu estou falando? Então, gente, aqui é o seguinte, tá tudo certinho, né? Maravilhoso, né? Você entendeu? Gente, você está aprendendo com um cara que consertou mais de 1.000 geladeiras, irmão. Com um cara que tem mais de 1.000 alunos. Com um cara que sabe o que está falando. Cara, você tem noção do que você consertar mais de 1.000 geladeiras? É doideira, cara. É doideira. Então, gente, aqui eu já te dei uma noção como que funciona o gás. Você entendeu? Eu já te dei uma noção como funciona o gás. Por quê? Aqui eu tenho a minha linha de baixa, que é a minha do meu capilar, o meu evaporador e a linha de sucção. Eu tenho a minha linha de alta, que é a minha linha do condensador. E quando ele está em vapor, aqui no meu condensador, ele vai estar quente. Tá? Por quê? Ele está em alta pressão. No condensador, ele está em alta pressão. Mas na hora que ele volta para o motor de novo, ele volta em vapor em baixa pressão. Entendeu? Então, beleza. Vamos para outra parte agora. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Quem está gostando da aula, gente?
Quem tá gostando da aula? John, tô aprendendo pra caramba, John. John, não tô gostando da aula, não tô aprendendo é nada. Fala aí. Já fala, já xinga, já... Tô brincando, gente. Não xinga, não. Fala a verdade. Tá gostando da aula ou não? Excelente, né? Beleza? Então a gente vai fazer outra coisa aqui. Deixa eu pôr minha caneta aqui. Ó, eu tô com a borracha ainda de novo. Beleza. Ó. Aqui a gente tem 2 geladeiras. Eu sempre desenho 2 para vocês verem que a geladeira não é um bicho de 7 cabeças. Geladeira convencional, que tem uma placa aqui, que tem termostato e que tem um congelador aqui, ó. Ó. O motor dela aqui, tal. Motor. Beleza. Ó. E o condensador... Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Espera aí. Ó. O condensador dela aqui, ó. Ó. Vou fazer o condensador dela aqui, ó. De novo, para vocês entenderem. Agora de uma forma mais profissional. Presta atenção. E vou fazer o meu filtro, o meu capilar subindo com o meu congelador e o meu cano de sucção voltando para o motor de novo, tá? Vou apagar esse trem aqui. Ficou feio demais, né? Ó, beleza. Aqui eu vou apanhar aqui, eu vou apanhar o meu condensador aqui, ó. Beleza. Aqui eu tenho meu sistema mecânico, ó. Mecânico. Qual que é o sistema mecânico? É o sistema de gás. Aqui eu vou desenhar a minha geladeira frost free. Meu sistema mecânico de geladeira frost free. Condensador. Aqui é aquela grade preta que a gente colocava tênis para secar antigamente. Ó, aqui é o capilar. Aqui é o evaporador da minha geladeira frost free. E aqui é o cano de sucção. Aqui eu tenho 2 partes mecânicas que eu sempre vou fazer as mesmas análises. Que é o quê? Parte mecânica é a parte de gás. Eu sempre vou utilizar essas peças para identificar se a geladeira está com problema de gás ou não. Eu não vou usar um ventilador, eu não vou usar uma placa, eu não vou usar um termostato, eu não vou usar um sensor de temperatura, eu não vou usar uma resistência, eu não vou usar nada disso. Eu sempre vou utilizar motor, condensador, filtro, capilar e evaporador e cano de sucção. Por quê? Porque é o seguinte, agora a gente vai falar o seguinte, se eu chego e eu vejo um exemplo, eu identifico um defeito de mecânico na minha geladeira. Eu vou lá e a cliente fala assim, John, a minha geladeira ela não está gelando a parte de baixo. As duas, eu vou fazer um orçamento nas duas. Aqui faz gelo aqui e aqui faz gelo aqui. Ó, essa daqui faz gelo aqui e faz gelo embaixo também. E geladeira frost free, ela não faz gelo, ela só joga o ar para a parte de baixo. Então eu tenho que identificar 2 problemas de gás aqui, só que ela está com o mesmo problema. Qual que é, John? As duas não gelam a parte de baixo. Qual é o método que eu vou utilizar para identificar o defeito das 2 geladeiras, se é frost free, se não é, que se dane-se. Eu vou identificar. Presta atenção. Liguei a geladeira na tomada. Não, a geladeira está ligada na tomada. Vamos ir para o convencional. Abri aqui. Qual que eu vou testar, John? Qual que eu vou testar? Espera aí, deixa eu só apagar aqui. A parte elétrica e a parte mecânica. Ó. Sempre divide isso, sempre. Aqui a gente quer saber de parte mecânica. Beleza. Então eu quero saber se a geladeira está com problema de gás ou não. John, como que a gente vai fazer uma análise que eu posso utilizar
para orçar qualquer tipo de geladeira. É a minha análise que eu utilizo para consertar qualquer tipo de geladeira. Mais de 1.000 eu já consertei. Só para vocês entenderem, tá? Aqui, gente, se eu chego na geladeira de 2 portas convencional que só tem termostato, a primeira coisa que eu chego na geladeira, primeira coisa, eu vou ver se está ligando a luz, sempre. Segunda coisa, vou ver se o motor está ligado. O motor está quente e está tremendo, é porque o meu motor da geladeira está ligado. Então, eu já coloquei aqui, opa, o motor está ligado. Um ponto positivo. Agora, o que eu vou fazer depois que o meu motor está ligado? Eu vou relar a mão no meu condensador, aqui na parte de cima. O meu condensador está quente? Em cima? Tá. Embaixo, tá quente? Tá morno? Tá. E mais embaixo, tá morninho? Tá. Opa, até agora eu não achei nada. Eu acabei de ver o motor, acabei de ver o condensador aqui, até agora eu não achei nada. Calma, calma, calma. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o congelador da minha geladeira, a porta do congelador da minha geladeira convencional que faz gelo, e eu vou ver se o meu congelador está congelado por completo, até lá atrás. Você entendeu? O congelador está congelado por completo? Opa, até aqui eu não achei o defeito, mas eu segui meu passo a passo, que é ver se o motor está ligando, porque se você chegar na geladeira e a geladeira não estiver ligando o motor e você querer testar o gás, esquece, nunca vai conseguir. Você só consegue identificar problema mecânico se o motor da geladeira estiver ligada. John, como que eu vou saber que o motor não está ligado? Vou falar 3 tipos aqui. 3 tipos que eu utilizo para identificar só com a mão, e com o barulho e com a temperatura para ver se o motor está ligado ou não. Primeira coisa, se eu chegar no motor da geladeira e o motor estiver tremendo e estiver quente, é porque ele está ligado. Está ligado. Guarda isso, anota isso, nunca mais esquece. Se o meu motor da geladeira tiver frio e gelado, é porque ele não está ligado. Qual o defeito que pode ser, John? Com motor frio e gelado, tá? Lembrando, gente, eu vou subir uma aula dentro do curso essa semana aí, para quem é aluno e está dentro do treinamento, como destravar o motor e como a gente conseguir identificar esses padrões quando queima o motor, sabe? Quando é travamento, compensa destravar ou não, como testar, sabe? Eu vou subir uma aula nova só falando sobre isso, gente. E vou ensinar vocês a destravar o motor também. E vou falar quando pode e quando não pode destravar o motor. Beleza? Então tá subindo aula nova essa semana lá dentro do curso. Gente, então é o seguinte, primeira coisa, o motor tá tremendo, quente? Tá ligado. Ligado. O motor tá gelado e tá parado? Tá desligado. Desligado. Você entendeu? Gelado e parado, ele tá ligado. Tá chegando energia nele. Ele partiu o compressor, tá funcionando. Gelado e parado, ele tá desligado. Mas existe um porquê. Por que o compressor tá gelado e tá parado? A maioria das vezes. Só esse daí já vale um treinamento aqui já, para vocês. Não está chegando energia no motor. Pode ser o termostato, pode ser a placa, ou pode ser qualquer coisa, tá? Tô te dando essa dica rápida, mas lá dentro do curso eu quero aprofundar nisso. E se ele tiver quente e não tiver funcionando, é porque ele está recebendo energia e ele não está dando partida. Aí pode ser motor queimado, relé ou protetor térmico. Acabou. Foi essa aula que eu te dei aqui. Você pode consertar qualquer geladeira, tio. Qualquer geladeira. Aí, gente, voltando no meu raciocínio, agora que eu esqueci. Tá? Beleza. Identificar o defeito de gás. Eu acabei de ver, eu vi que o meu congelador está completando. Aonde que eu vou vir para ver a última peça? Eu vou olhar aqui a placa de baixo. Sabe aquela placa, ou a geladeira tiver placa, ou não, que ela faz gelo na parte de baixo? Sabe, gente, que ela faz aquela casquinha, você abre a porta de baixo, tem gelo naquela placa bem no fundo lá dos alimentos, sabe? Isso daí mostra que se aquela placa
ela estiver congelada por inteiro, a geladeira não está com problema de gás. Você entendeu? Eu segui um passo a passo aqui. Eu vi se o motor estava tremendo quente, opa, condensador está quente em cima, está morno embaixo e tá morninho embaixo também, no meio e embaixo. Passei para o meu evaporador, que é meu congelador. Meu congelador está completo, agora eu venho na placa de baixo. Por quê? Eu quero ver se ela está completando. Se a minha placa estiver completando, é porque, John? É porque o meu gás está em perfeito funcionamento. Entendeu? Eu estou te dando um exemplo de um gás, de uma geladeira convencional. Acabei de fazer uma análise de gás aqui. Se eu chegar, passei pelo motor, passei pelo condensador, cheguei no meu evaporador, ele está congelando, e minha placa não está congelando, só está suando como se tivesse gotas dentro dela, pessoal, esquece. Essa geladeira está com problema de gás. Já matei. Geladeira, mais de 24 horas, só funcionando congelador e a placa de baixo está suando, está com problema de gás. Aí pode ser filtro, capilar, aí você tem que verificar isso. Você entendeu? Aí eu pego uma geladeira frost free, e qual é o tipo de análise que vou fazer se a geladeira está com problema de gás? Mesma coisa. Eu não vou mudar meu método. Independente se ela tem mais tecnologia, a parte mecânica é igual das duas. Eu vou ver se o motor está tremendo, se o condensador está fazendo o ciclo de refrigeração corretamente, em cima quente, no meio morno, embaixo mais morninho. Eu abro o meu congelador e vejo se o meu evaporador está completando. Aqui ele entra gás, tá vendo? Só que aqui ele tem que estar completo. Todos esses vãos aqui, ó, do meu congelador. Se eu cheguei aqui, o meu congelador está com todos esses vãos completos, a geladeira não está com problema de gás. Você entendeu? Então aqui eu vou para a minha parte mecânica. Qual que é o primeiro, John? Energia. Tá funcionando a energia? Beleza. Segunda coisa, John, motor tá funcionando? Tá. Terceira coisa, condensador. O condensador tá quente. Beleza. Quarta coisa, congelador tá completando? Tá. Congelador, gente, até aqui. Ó, presta atenção. Presta atenção. Não foca em outras coisas. Eu não estou falando de todos os defeitos aqui, gente. Opa, voltei aqui. Pera aí, gente. Agora saiu a tela aqui, filho. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Bati a mão sem querer. Pera aí, galera. Não sei mexer com esse trem aqui, não. Beleza. Muito obrigado. Já recebi o suporte aqui. Ó, então, gente, presta atenção. O meu sistema tá chiando, gente? Espera aí. Alô, som. Gabriel, você está falando que tá chiando. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Vamos corrigir isso. Espera aí, galera. Espera aí, alô, som, testando. Na hora que melhorar aí, vocês me falam, tá? Alô, som, testando. Melhorou, gente? Espera aí. Olha aí. Som, testando. Som, testando. Alô, som. Testando. Gente, é porque se eu tirar o microfone aqui, vai pegar muito som aqui de tudo. Então, vocês não reparam não, tá? Alô, som. Alô, som. Testando, som.
Beleza, gente. Vamos continuar. Eu vou tirar o microfone aqui. Alô, som, testando. Alô, som, testando. Não, deixa eu tirar. Pessoal, então é o seguinte. Eu vou deixar no áudio só do celular, tá? Alô? Beleza? Aí, gente. Ó, eu vou deixar no áudio do celular, tá bom? Beleza? Então vocês vão ouvir barulho de cachorro aqui, de gato, mas não se preocupe não, só foque na aula. Tá bom? Beleza? Bora pra cima. Então, pessoal, é o seguinte, aqui eu vou utilizar o mesmo método para identificar o problema de gás da geladeira frost free e da geladeira convencional. Você entendeu? Então aqui eu olhei se o motor está funcionando, condensador está atingindo 3 tipos de temperatura, o meu evaporador está completando e se a placa fria está congelando. Então aqui a placa fria, olha aí o áudio aí, tá? Aqui a placa fria, ela não está congelando. Então aqui eu identifiquei que a geladeira está com problema de gás. Ih, gente, o bagulho tá louco, hein? Deve ser o telefone, gente. O telefone deve estar tá bugando, entendeu? Deve ser o telefone, gente. Peraí, deixa eu tentar. Cara, é só nas lives mesmo que eu faço dessas coisas. É porque eu já troquei o microfone aqui e tá continuando do mesmo jeito. Deixa no som, Gabriel, pra mim escutar. Deixa sempre no som pra me ouvir. Pera aí, galera. Ô, alô, som, testando. Som. Som, testando, alô. Ah, vou chegar ao aço, galera. Bora. Ah, não, gente, vai chiando mesmo. Quem quer não dá desculpa. Vamos fazer o negócio acontecer. Então, a mesma coisa. Então, é o seguinte. Aqui, na geladeira frost free, como que eu vou identificar se uma geladeira frost free tá com... como que eu vou identificar se uma geladeira frost free ela tá com problema de gás ou não? Se ela parou de gelar embaixo. Eu vou verificar se o motor ele tá funcionando, ele tá tremendo e tá quente, tá? Dá sempre dar uma olhada no áudio aí, tá? Se o motor tá quente e tá tremendo. Se o condensador ele tá atingindo as temperaturas corretas. E aqui eu vou matar a charada. Geladeira frost free, eu chego até no meu congelador dela. Se ele estiver completando, é porque a geladeira não está com problema de gás. Ela não está com problema de gás, entendeu? Então, a partir daqui, eu já consigo identificar, entendeu? Eu já consigo identificar para ver se a geladeira está com problema de gás ou não. Aqui, gente, você só tem que entender isso. Guarda isso. Você vai utilizar o método para consertar, para identificar qualquer geladeira, se ela está com problema de gás ou não. Independente, qualquer geladeira. Então, se eu vi que essa geladeira está completando gás e ela parou de gelar embaixo, o que pode ser? Ela pode ser parte elétrica. Você entendeu? Então, aqui eu cheguei, ó. O motor está funcionando. O condensador está quente. E o congelador está completando. Por que a geladeira não está gelando embaixo? Eu já elimino a parte de gás. Guarda isso no seu coração. Eu vejo tanta gente confundindo, velho. Olha, eu não sei, gente. Será que eu estou falando grego? Será que eu não... Será que eu explico muito mal? Será que vocês não estão entendendo
que o sistema de gás da geladeira, primeiro você testa ele, para depois você ver se a geladeira está com problema elétrico? Não corta o caminho. Faz o procedimento independente da geladeira. Eu acabei de fazer 2 de orçamento. Aqui eu identifiquei que ela está com problema de gás. Só que aqui ela não está com problema de gás. Por quê? O meu congelador está completando. A geladeira Frost Free, ela vai dar problema de gás só se ela não estiver completando o congelador. Ou ela está gelando só essa entrada aqui, ou ela não está gelando nada. Você entendeu? Aqui eu comecei a eliminar a parte de gás da minha geladeira. Acabou. Ela parou de gelar, então não é gás. Então o que pode ser, John? Aqui eu tenho um ventilador. Aqui eu tenho um ventilador. Aqui eu tenho um sensor de degelo. Aqui eu tenho um termofusível. E aqui, pessoal, aqui eu tenho uma resistência, ó. Resistência, tá? E aqui eu tenho uma placa. Vamos colocar a placa dela aqui, ó. Vamos colocar a placa dela aqui e o sensor aqui. Então, eu eliminei a parte de gás, então eu já não vou testar as mesmas peças que é da parte mecânica. Agora eu quero saber as peças da parte elétrica, se está funcionando ou não. Agora eu vou ser bem rápido aqui para você. A maioria das geladeiras, ou ela vai ter um sensor de temperatura aqui, ou um damper, tá? Qual que é a função desse sensor de temperatura que fica na parte de baixo? Vou ser bem rápido aqui. É manter a temperatura aqui para não congelar os alimentos. Vamos supor, 3 positivo. A geladeira tem que estar aqui. Eu coloquei a geladeira para chegar a ter 3 positivo aqui, ou chegar a ter no 1, entendeu? Não no negativo. Esse sensor de temperatura aqui, ele é meu funcionário. Ele só trabalha só na parte de baixo da minha geladeira. Você entendeu? Então, já começa a guardar isso. O meu sensor de temperatura, ele é parte elétrica. Você entendeu? Qual que é a função dele, John? Manter aqui a refrigeração e não deixar congelar os alimentos. A única peça, guarda isso, a única peça que vai fazer a função de não deixar congelar os alimentos na parte de baixo de uma geladeira Frost Free, ou é o damper, ou é o sensor de temperatura. Então, aqui você já tem uma noção para que serve o sensor de temperatura na parte de baixo, tá? Aqui a gente tem a placa da minha geladeira Frost Free. John, para que serve a placa da minha geladeira Frost Free? Ela vai ter 3 funções, vou ser bem específico aqui. Primeira coisa, ela vai ligar a minha resistência, a placa vai ligar o motor e a placa vai ligar o meu ventilador. Só isso. 3 funções: resistência, motor e ventilador. Resistência, motor e ventilador, tá? Esse daí é a função da minha placa. A resistência, John, que fica no meu congelador. Tá vendo aqui, ó? Resistência, pessoal. A resistência, ela fica aqui dentro dessas canaletas aqui, ó. Ó, dentro dessas canaletas. Eu já vou pegar aqui uma aqui, ó, pra vocês verem, ó. Tirar esse ventilador daqui. Aqui, ó. Resistência, pessoal. Essa resistência aqui, ó, que abraça o meu congelador, tá vendo aqui, ó, esse cano mais fininho de alumínio, ele esquenta para derreter todo o gelo da minha geladeira Frost Free. Você entendeu? Então, esse cara aqui, ó, que abraça o meu congelador, ele é responsável por esquentar e derreter todo o gelo do meu congelador, tá? Já vou te explicar. Então, beleza. Aqui eu tenho o meu sensor do que, John? De degelo. É o sensor que fica aqui, galera, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. É o sensor de degelo da minha geladeira. Tá vendo aqui, ó? Ele fica aqui, ó. Por que ele fica aqui? Ou no começo ou na saída do meu congelador. Ele que faz a leitura da temperatura para fazer o degelo na hora certa. Então ele fica aqui abraçado no congelador para identificar a hora certa que a minha geladeira precisa fazer o degelo.
Isso daqui eu costumo falar, vamos pôr mais fácil para você entender? Isso daqui é tipo um termostato, mas é um termostato para fazer o degelo da minha geladeira. Você entendeu? Aqui também, pessoal, eu tenho um termofusível. Vamos ver se esse congelador tem, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, um termofusível. Para que serve esse termofusível aqui, John? Esse termofusível, pessoal, se acontecer algum pânico aqui na hora de fazer o degelo e a minha resistência não desligar, ele vai lá e corta a energia para não queimar a geladeira. Então é um sensor de temperatura quente, né? É um termofusível, né? Então, na hora que ele identifica que a temperatura está muito quente e viu que não desligou a resistência, ele vai lá e corta a energia para não dar problema. E o ventilador da minha geladeira Frost Free, qual que é a função dele, John? Para assar o ar por dentro das minhas canaletas aqui, ó, do meu congelador e levar a temperatura toda para baixo. Aqui, ó. O ar do ventilador, ele vai descer por dentro dessas canaletas aqui, ó. Porque aqui é o meu congelador. Então ele vai passar o ar do ventilador por dentro dessas canaletas e vai descer para a parte de baixo da geladeira. Recapitulando, a parte de baixo da geladeira não existe temperatura. A maioria, 90% dos defeitos da geladeira Frost Free, ela vai vir do congelador. Você entendeu a diferença de uma geladeira com a outra? Essa daqui, ela tem um termostato. Para quê, John? Para não deixar congelar os alimentos, para a geladeira desligar o motor e também não ficar trabalhando a todo momento. Você entendeu? Essa daqui, Frost Free, ela já faz o degelo automático. Essa daqui não. Só que as duas têm a parte mecânica igual. A única diferença que vai ter de uma geladeira Frost Free é que ela vai ter uma placa, ela vai ter um sensor, ela vai ter um termofusível, um ventilador e uma resistência e um sensor de degelo. Só que cada um aqui tem a sua função. Então é muito simples você entender quando você... Ó, se eu fosse para dar um conselho para vocês, aprenda isso. Aprende qual é a função de cada peça e qual é o defeito que dá por trás dela. Lá ele, né? Vamos vigiar nessas palavras aí. Você entendeu? Ó, aprende a função de cada peça e qual é o defeito que dá por trás dessa peça. Por quê? Porque se eu sei que o meu sensor de temperatura, ele é responsável pela geladeira, por desligar a geladeira e não deixar ela congelar na parte de baixo, por que eu vou testar a resistência? O que tem a ver a resistência? O que tem a ver o ventilador? Se a única peça responsável por cuidar da parte de baixo é o meu sensor de temperatura ou o meu damper. Você entendeu? Você entendeu que tem que ter lógica? A resistência, ela é responsável por quê? Por aquecer o meu congelador para derreter todo o gelo. O meu termofusível é uma proteção. E o meu sensor de degelo, ele entende a hora certa para fazer o degelo. E o meu ventilador, ele joga o ar todo para baixo, para fazer a geladeira gelar na parte de baixo. Agora eu vou fazer uma simulação básica aqui, básica do básico, para você entender como que vai funcionar a parte mecânica junto com a parte elétrica, tá? Primeira coisa, eu vou ligar minha geladeira Frost Free na tomada. Liguei. A placa da minha geladeira Frost Free, ela vai receber um comando aqui. O que vai acontecer? Ela vai dar um sinal aqui na resistência de 5 segundos e vai desligar. Depois, ela vai dar um sinal no meu ventilador e vai desligar. E o terceiro sinal, ela vai ligar o meu compressor. A partir de agora, ela ligou meu compressor e ligou o meu ventilador, em alguns casos, tá? Geladeira Frost Free Electrolux, normalmente ela vai dar 2 cliques. Ela vai dar um clique e depois um clique da resistência e o segundo clique da geladeira Frost Free, ela vai acionar o motor e o ventilador junto. Geladeira Brastemp, Consta, essas coisas, ela vai dar um clique, só acionando 5 segundos da resistência,
depois ela vai dar outro clique acionando o ventilador e depois vai dar outro clique acionando o motor. Então, a partir de agora, você viu. Eu liguei ela na tomada, ela já deu um clique aqui, ó, acionou a resistência, desligou. Deu outro clique, acionou o ventilador e ligou. Deu outro clique, acionou o motor e deixou ligado. O que funcionou aqui? É a parte elétrica, meu irmão. Essa daqui é a parte elétrica. Não confunde uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus. E o que aconteceu agora? A parte elétrica acionou a minha parte mecânica. E a partir de agora, o que vai acontecer? O meu ciclo de refrigeração vai começar a funcionar. O gás vai subir em alta pressão, vai passar pelo meu condensador, vai passar pelo meu filtro, vai subir no meu capilar, vai congelar todo o meu congelador e vai voltar em vapor para o meu motor. E o que vai acontecer aqui? O meu sistema mecânico, o meu sistema de gás vai estar funcionando. Você entendeu? E o que acontece, gente? A partir de agora, as partes elétricas da minha geladeira, daqui a pouco vai começar a trabalhar. Vamos supor, a geladeira começou a gelar. Congelou todo o evaporador, a parte de baixo, o ventilador começou a jogar ar. Aqui embaixo atingiu 3 graus. Ele sabe que não pode congelar. O que vai acontecer? O meu sensor vai falar, opa, chegou 3 graus aqui. Placa, faz o seguinte, desliga o motor aqui para não congelar os alimentos. O sensor de temperatura manda sinal para a placa desliga o motor, acabou. Não vai congelar, desligou no momento certo. O que vai acontecer de novo? Na hora que precisar de temperatura aqui na parte de baixo, o que vai acontecer? O mesmo funcionário meu, ele vai falar, placa, liga o motor que a parte de baixo está precisando de temperatura, cara. Já está ficando quente. Aí a placa vai lá e liga o motor e liga o ventilador de novo. Então, a partir de agora, as minhas peças elétricas vão começar a funcionar. Então, se acontecer da minha geladeira estar congelando aqui na parte de baixo, qual é o responsável que eu tenho que trocar? Fala aí para mim. Qual é o responsável que eu tenho que trocar? Hã? Fala comigo, tio. Vamos ver se você está atento mesmo. Ninguém sabe, gente. Meu Deus do céu. Eu tô feio mesmo, hein? Ninguém sabe. Mas é o seguinte. Eu não sei se tá dando delay os comentários, mas vamos continuar. Então, pessoal, é o seguinte. A geladeira, ela já começou a funcionar a parte elétrica inteira dela. Minha parte elétrica inteira. Sensor de temperatura. Ó, sensor de temperatura. Ó, opa, parabéns, cara. Sensor de temperatura. Ó, já pegaram a aula. Por isso que eu falo. Sensor de temperatura. E se a minha geladeira convencional tivesse congelando, qual que é a peça que eu tenho que trocar? A minha geladeira convencional, que faz gelo em cima e faz gelo embaixo. Qual é a peça que eu tenho que trocar? Hã? Vamos ver se você está brabo mesmo. Vai falando aí. Termostato. Perfeito, Vitor. Tamo junto. Aqui é o seguinte. Então a geladeira começou a congelar, o evaporador congelou, ela já desligou a parte de baixo para não congelar os alimentos, congelou aqui a parte do meu congelador, só que o sensor de degelo já entendeu, cara, eu preciso fazer um degelo na geladeira, porque está acumulando muito gelo. E a geladeira Frost Free, ela não pode acumular gelo, porque se ela acumular gelo demais no congelador, ela vai tampar essas canaletas aqui. Tampando as canaletas, o que vai acontecer? Vai acontecer do ar não descer por ela. Aí a geladeira não gela a parte de baixo. Então o sensor de degelo acabou de identificar que precisa fazer um degelo. Placa, desliga aí o compressor que a gente vai precisar fazer um degelo aqui. Tá com muito gelo aqui. E liga a resistência para mim. A placa vai lá, desliga o compressor e liga a resistência. A resistência começa a aquecer durante 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, derrete todo o gelo. E qual é a função? Qual peça tem a função de mandar parar de fazer o degelo de novo? É o sensor de degelo. Opa, tá quente pra caramba aqui, cara. Placa, é o seguinte, desliga aqui a resistência e liga o compressor de novo. Liga o compressor de novo porque está precisando aqui de temperatura. Aí, quem fez essa função foi o sensor de degelo.
Então, quem é o responsável por acionar o degelo de uma geladeira frost free? É a resistência? É a placa? É o termofusível? Me fala aqui, deixa aqui nos comentários. Quem é responsável por acionar? Vamos ver se você está brabo mesmo. Aí aconteceu o quê, gente? O meu... Ó, o sensor de degelo. Vitor, você pegou a aula, hein? O sensor de degelo, a partir desse momento, ele tem a função de acionar, mandar acionar, desligar o motor e ligar a resistência, só que ele tem a função de mandar desligar a resistência e ligar o motor de novo. Olha aí, ó, todo mundo pegou. Você entendeu? Então, a partir de agora, eu começo a entender aqui. Eu começo a imaginar. Oh, se a minha geladeira está bloqueando, o que pode ser? Pode ser o meu sensor de degelo. Eu cheguei, está acumulando de gelo minha geladeira. Falei assim, pode ser o sensor de degelo. Aí, o que acontece? Vamos supor, o sensor de degelo mandou sinal para a placa desligou o motor e ligou a resistência. Só que o meu sensor de degelo está ruim. E já passou mais de 1 hora, está muito quente aqui, e ele não identificou que precisa desligar a resistência. O que vai acontecer? Esse termofusível aqui, ele vai cortar a energia. E vai cortar a energia da resistência e vai desligar ela. Aí, sabe qual que é o problema que vai ter aí a partir de agora? Por quê? Porque ele desligou, o sensor de degelo voltou a funcionar. A geladeira está funcionando. Voltou a funcionar, fez degelo, está funcionando. Aí, o que acontece? Não é a placa e não é a resistência, tá? O que acontece, gente? Ó, presta atenção. O sensor de degelo, ele mandou de volta o sinal para a placa. A placa desliga o motor e liga a resistência. Só que na hora que a energia voltar aqui para a resistência, não vai chegar mais. Por quê? Porque o sensor de degelo estava ruim e ele não conseguiu desligar a resistência, então o termofusível queimou. E não vai chegar mais energia na resistência. Não chegando energia na resistência, a geladeira não vai fazer o degelo. A geladeira não vai fazendo o degelo, ela vai acumular gelo no congelador. Acumulando gelo no congelador, o ar não vai descer para baixo e a geladeira vai parar de gelar na parte de baixo. Você entendeu? Então, se o meu sensor de degelo tiver ruim, vai bloquear o meu congelador e a geladeira vai parar a parte de baixo, tá? Beleza? Então, se a minha resistência queimar e não acionar também, vai acumular gelo no congelador e vai parar a parte de baixo. Se o meu termofusível queimar, não vai fazer, né, o sensor de degelo. Alguém acertou. Então, sempre o responsável por dar o comando do degelo na hora certa não é a placa, é o sensor de degelo. Você entendeu? Você entendeu? É o sensor. Então a placa não faz o degelo sozinho. Vou fazer o degelo. Não. Quem comunica ela é o sensor de degelo. Então, se esse é o termofusível estragar, o sensor de degelo estragar, a resistência estragar, o que vai acontecer? A geladeira vai bloquear no congelador e não vai descer o ar para a parte de baixo. E se eu chegar na minha geladeira, John, e ela tiver com o evaporador completo, não está gelando a parte de baixo, só que ela não está gelando a parte de baixo, o que pode ser? Pode ser o meu ventilador, gente. Se o meu ventilador parar de funcionar, qual que é o defeito que vai dar na geladeira? Primeira coisa, vai parar de gelar a parte de baixo, vai parar de gelar. Deixa eu ver se está funcionando a minha caneta ainda. Vai parar de gelar a parte de baixo. Segunda coisa, o congelador vai enfraquecer. Isso daí é sintoma de ventilador também, tá? Isso daqui, gente, eu até preciso subir também, essa semana, uma aula falando sobre esses tipos de defeito dentro do nosso treinamento lá. Então, vocês se preparam. Pelo menos umas 3 aulas novas vai ter dentro do treinamento, que eu quero me aprofundar nisso de forma correta para vocês nunca mais confundir uma coisa com a outra. Pessoal, vocês entenderam? Quem está gostando da aula, quem entendeu? Cara, eu vou falar a verdade para você.
Só essa aula que eu te dei aqui, mano, já valia, olha, muito, mas muito mesmo, muito. Onde que eu apago desse trem aqui? A imagem. Preciso pagar a imagem inteira. Tem como eu pagar? Não, deixa eu pegar na borracha. Vou na borracha mesmo. Beleza. Gente, quem gostou da aula, quem que se interessou na aula, quem que se interessou, fala aí, John, me interessei na aula. Gostei da aula, aprendi pra caramba. Isso daqui não é nem a ponta, tá? Do iceberg. Isso daqui que eu entreguei, meu irmão, foi o ouro, tá? Quem chegou depois, gente, tem a oportunidade de vocês rever a aula depois, tá? Rever a aula depois. Cara, essa aula aqui tá fantástica. Gente, mas é o seguinte, eu já tô mais de 1h30. Peraí. Eu já tô mais de 1h30 aqui entregando ouro para você. Hoje eu pude falar um pouco daquilo que muitos técnicos complica e muita coisa dá dinheiro. Gente, só para você entender, presta atenção. Um sensor, presta atenção para você entender. Ó. Um sensor, uma resistência, um termofusível, uma placa, isso